Oiê, eu interrompi a aula, né? Eu interrompi aquela gravação e eu estava falando sobre a questão do controle social, né? Estava falando sobre o controle social, que é a partir dos conselhos de saúde municipal, estadual e também pelas conferências, né? As conferências acontecem, a Conferência Nacional acontece a cada 4 anos e antes ela é sucedida pelas conferências estaduais e municipais, onde a gente já começa a colher matérias, informações, assuntos que precisam ser discutidos e levados a âmbito federal, né? Então, essa é a participação da população. A gente tem também, é muito importante pensar que a questão da saúde, dentro do âmbito da lei, do artigo 196 da Constituição, a gente tem a descentralização. Que é a descentralização? A descentralização é essa questão que não vai depender de uma só clínica, né? Como eu estava falando anteriormente, o atendimento integral, a participação da comunidade e agora a gente fala sobre as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único. O que quer dizer isso? Que a gente tem, mesmo que seja em âmbitos diferentes, atenção primária, secundária, terciária, que seja de pouca, média ou alta complexidade, que tenha ou não no seu município. Então, se não tem no seu município faz parte de uma região, o Sistema Único de Saúde ele é universal e ele tem essas regionalidades, né? Então, pode ser que o serviço de saúde que você precisa no teu município não tenha, mas por conta da regionalização e a hierarquização, a partir do sistema CISREG, você vai ser direcionado a um outro lugar, a um outro município, onde você pode ter esse serviço prestado, tá? Onde você tem a provisão desse serviço que você precisa. Com relação às competências do SUS, a gente pode falar aqui, as competências, isso é matéria de prova de concurso, tá, gente? Infelizmente, né? Mas é. Então, a primeira competência que a gente estuda é controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, o SUS controla e fiscaliza essa questão aí. Segunda competência, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Terceira, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Olha que legal, o SUS é responsável por ordenar recursos humanos, né? E até pela formação de recursos humanos, tá? E a 4, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Na hora de você estudar para a prova, você tem que pensar assim: competências do SUS, controlar e fiscalizar, executar, ordenar e participar, tá? Controlar, executar, ordenar e participar. Controlar e fiscalizar é mesma competência, tá? Controlar e fiscalizar, executar, ordenar e participar. Quando você vê isso assim na prova, já sabe que é a questão certa, tá? É por aí que a gente vai. Então, ainda é competência, continua. Incrementar, ele incrementa em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Então, o SUS ele vai estar aí comprometido com essa questão da inovação, da pesquisa, da ciência, do conhecimento, da tecnologia, tá? Fiscalizar e inspecionar alimentos compreendidos, o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas do consumo humano. Você sabia que tudo isso está relacionado ao SUS? Olha só, participar do controle de fiscalização
produção, de transporte, guarda e utilização de substância de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Controlar na proteção do meio ambiente, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do trabalho, tá? Então, tudo isso é competência do SUS. Vai dando uma olhadinha lá, vai rebuscando, porque isso cai muito em prova de concurso, tá? E a gente começa a ver a dimensão, como é amplo, né? Quando a gente pensa em SUS, a princípio, como leigo, a gente pensa só, é o posto de saúde, é o PSF lá do centro, né? É o PS do centro, é a saúde da mulher. A gente tem uma visão muito limitada, mas o SUS é bem amplo, tá? Ele é muito amplo. E aí, o que a gente pode ver? A saúde, né, na visão do SUS. A saúde é um direito fundamental. O Estado, ele vai gerar condições indispensáveis ao seu pleno exercício, né? Ele vai reduzir os riscos de doenças e de agravos, como a gente falou, e ele vai promover um acesso universal e igualitário às ações e serviços, tá? E sempre lembrando, promoção, proteção e recuperação. O SUS ele vai abranger pessoas, famílias, empresas e também a sociedade de uma forma geral, tá? Os níveis de saúde, é importante a gente pensar, os níveis de saúde eles vão expressar a organização social e econômica do país, tá? Como que tá a questão da saúde vai determinar quem é o nosso país, né? E a gente tem os determinantes e condicionantes da saúde. A gente pode ver aqui que onde estão os níveis de saúde, né? O que diz respeito ao nível de saúde, ao controle de qualidade da saúde de um povo. Diz respeito à alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Olha só, quanta coisa, como é ampla essa questão de o que seria saúde, né? Por isso que aquela definição que a gente viu lá no início da matéria, né? Um estado de perfeito bem-estar físico, moral, espiritual, psicossocial. Então, a saúde é bem abrangente e o SUS tem essa visão para garantir às pessoas a qualidade e a coletividade condição de bem-estar físico, mental e social, tá? Então, isso aí a gente está incluindo o SUS. Agora, quando a gente fala na formação do SUS, a gente tem o artigo 5 e 6, que diz respeito a uma outra lei, que é a Lei 8080. A Lei 8080/90, ou 8.080/90, porque é de 1990, né? E aí ela tem essa lei, ela vai especificar mais o SUS, tá? Vai especificar mais o que é SUS, os objetivos do SUS. Os objetivos são a identificação e a divulgação de fatores condicionantes e determinantes à saúde, tá? Um objetivo. Outro, a formulação de políticas de saúde, que é promover nos campos econômico, social, a observância do disposto do inciso 1º e do artigo 2 dessa lei em vigor, a Lei 8080, né? Que é o dever do Estado, a saúde, e também a assistência às pessoas, ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, integração das ações assistenciais e das ações preventivas. Então tem que estar tudo muito relacionado, tem que estar a saúde, ela tem que ser uma continuidade. Essa coisa da gente ir procurar a saúde só quando tem a presença de sintomas, isso não é o correto, né? A saúde tem que ser um processo de continuidade. Então é assim que a gente precisa ver.
E o que está incluindo aí no campo de atuação do SUS? O que mais a gente pode falar que está relacionado ao campo de atuação do SUS? A gente tem a vigilância sanitária, ó, vamos lá, a vigilância sanitária, a gente tem a vigilância epidemiológica, a gente tem a saúde do trabalhador e a gente tem a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Tá? A gente tem tudo isso incluído. Então, dentro desse viés todo aí, né, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica, a gente tem o quê? O que tem a ver com o SUS? Saneamento básico, recursos humanos, vigilância nutricional, proteção do meio ambiente, políticas de medicamentos, equipamento e imunológico. A gente tem fiscalização de serviços, produtos e substâncias. A gente tem a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas. A gente tem produtos psicoativos e tóxicos. A gente tem também o desenvolvimento científico e tecnológico e a gente tem política de sangue, do cuidado do sangue e seus derivados, tá? Tudo isso é como se fosse um resumo, né? Tudo isso está relacionado ao SUS e está no âmbito da nossa Lei 8080. Então, quando você ouvir falar sobre a Lei 8080, o que é isso? Não sei, não tem... A gente está descrevendo aqui o que significa essa lei, do que ela trata. Aí, o importante é isso, você saber do que ela trata. Ela trata da regulamentação do sistema de saúde, tá? E mostra a amplitude, os limites, os parâmetros. Ela vai estabelecer mais da frente a questão da construção dos protocolos, tudo isso. Aí, na lei também, você vai ver como que acontece a questão do serviço público e o serviço privado que é conveniado ao serviço público, né? Você vê que muitas vezes você vai fazer um exame numa clínica privada. Aqui em Três Rios a gente tem laboratórios, né, privados que fazem os exames que são solicitados pelo SUS. E aí, como é que acontece esse repasse? Como é que acontece esse convênio, né? Tudo isso vai tratar a lei. Então, em suma, os princípios do SUS, eles são a universalidade, a integridade, a preservação da autonomia, a igualdade, o direito à informação, a divulgação de informações, a utilização da epidemiologia e também a participação da comunidade, tá? Uma vez eu errei uma questão da prova porque eu não coloquei isso aqui, ó, direito à informação, tá vendo? Então, importante, tudo relacionado à lei, né? A lei 8080. E a gente tem a descentralização, que é com ênfase nos municípios, tá? Então, a gente consegue trabalhar essa questão de referências, especialidades, né? Ir para especialistas. Então, a gente consegue trabalhar isso na descentralização. A integração, ação de saúde, meio ambiente e saneamento básico, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, capacidade de resolução de problemas. A gente tem aí a questão da resolutividade. Você pode não conseguir o tratamento que aquele paciente precisa, mas uma vez que ele acessa ao SUS, ela tem que sair com o sentimento de que, se não resolver o problema, você está se esforçando para resolvê-lo, entendeu? Então, a gente costuma dizer assim, dizer um não sorrindo,
fazendo a pessoa entender que você está ajudando, entendeu? Então, essa resolutividade, talvez o serviço que ele precisa não tem na unidade onde você trabalha e você pode referenciar. Se você não pode referenciar, você pode orientar, você pode esclarecer, você pode de alguma forma ajudar com informação, né? Você pode facilitar o acesso dessa pessoa e não dificultar, tá? Evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Isso também é uma questão muito importante, tá? A gente tem que estar pensando nisso tudo. Então, quando a pessoa vai na unidade, ela precisa ter essa sensação, poxa, ela tem que sair satisfeita. Porque é o SUS, ela não sai satisfeita? Poxa, eu tenho visto lá na clínica da família as pessoas elogiarem o trabalho das funcionárias que estão fazendo atendimento direto, né? Se sentirem atendidas, se sentirem contempladas. Poxa, é muito legal o fato que a gente fala, SUS não é de graça. Todos nós pagamos, é o nosso plano de saúde, não é? Então, é muito bom quando a pessoa pode dizer que foi bem tratada, que foi bem recebida, que saiu com uma resolução, tá? Saiu com a resolução do problema dela. A outra coisa importante que eu queria falar é sobre a direção ou a gestão do SUS, tá? A direção ou a gestão do SUS, porque a gente usa muito esse termo gestor, né? Ela é a parte da União, é tripartite, né? A União, os estados e os municípios. Então, a partir da União, a gente tem o Ministério da Saúde, que é coordenado pelo Ministro da Saúde, ok? A gente tem no Estado, a gestão estadual, é a Secretaria Estadual de Saúde ou um órgão equivalente, um órgão competente. E a gente tem o Secretário Estadual de Saúde, né? E a nível de município, a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde ou o órgão equivalente, caso não tenha Secretaria de Saúde, tem uma representação. E a gente tem o gestor municipal, que é o secretário de saúde, tá? O que mais que a gente pode passar aqui de bem interessante? Articulação das políticas e programas a cargo das comissões de intergestão, né? Intersetoriais, como nós falamos, abrange em especial as seguintes atividades: alimentação nutricional, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e epidemiológica, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Toda essa abrangência, tá? E são subordinados ao Conselho Nacional de Saúde, integrados pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representantes da sociedade civil, tá? Então, é assim que funciona. Eu acho que a gente está chegando ao nosso limite, a gente vai ficar por aí. Acho que deu para vocês terem uma ideia, né? Não dá para decorar? Não dá ainda. Se você vai prestar um concurso, você vai ter que estudar mesmo, ler a lei na íntegra, estudar e participar, tá? Porque isso é importante, é para a sua vida, e conhecendo o SUS, nós conseguimos trabalhar melhor os nossos direitos, a gente consegue trabalhar melhor o direito do outro, a gente consegue fazer melhor o nosso serviço, tá bom? Beijo no coração para todos. Vamos ao resumo.